Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias nesse instante. Lá em 1 João, na semana passada, por motivo de viagem, eu não pude estar aqui com os irmãos. O professor Emílio esteve pregando aqui, ministrando a palavra do Senhor. Então, hoje nós vamos dar continuidade à exposição de 1 João. Nós estamos em 1 João, e hoje nós vamos abrir no capítulo 2, nós vamos do 18 ao 29. Hoje é uma sessão maior. Abriram, queridos? Amém? Vamos fazer uma leitura alternada desse texto. 1 João, capítulo 2, do 18 até o 29. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Amém. Eu vou pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar, obviamente, contemplando estes versos, e é interessante que os irmãos fiquem com a Escritura Sagrada aberta. Vamos orar nesse instante? Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno, bondoso Pai, nós louvamos o Teu santo e bendito nome. A minha oração é que o Senhor ilumine, ó Deus, as nossas mentes, neste instante, Senhor. Diante do texto que nós acabamos de ler, eu peço que o Teu Santo Espírito
esteja não somente iluminando a minha mente para estar explicando esse texto e aplicando, mas também dos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor cresça, ó Deus, e que todos quantos que aqui estão diminuam em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós estamos aqui algumas semanas fazendo a exposição de 1 João. E nas exposições que já foram feitas, eu disse que João tem aqui um propósito, o propósito de colocar em teste a fé dos seus leitores. João faz aqui 3 testes. Aquilo que nós chamamos de teste doutrinário ou teste intelectual, aquele teste que nós chamamos, o segundo teste é o teste moral, ou seja, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor, amar e obedecer os mandamentos do Senhor. E o outro teste é o teste social, que é o teste do amor. Nós devemos amar uns aos outros. Aquele que diz que é nascido de Deus e não ama o seu irmão, não ama o seu próximo, então está realmente se enganando e nunca nasceu em Cristo Jesus. Nas exposições feitas até hoje, nós já falamos do teste moral, como também nós já falamos do teste social, do teste do amor. Hoje, à noite, esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos estar falando do teste doutrinário, ou também chamado teste intelectual. Não é um texto fácil, tá? Eu quero até adiantar. Entretanto, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus que ilumina as nossas mentes para poder ler, estudar, então explicar para a amada igreja. Então nós temos 3 testes, o teste moral, o teste social, o teste intelectual ou doutrinário. Algo também que eu falei em outra semana, em outro domingo aqui nas exposições, é que João coloca aqui 3 categorias de pessoas em seu livro, em sua epístola. Ele chama alguns de filhinhos, ele chama outros o quê? De pais, e outros de jovens. E eu até disse que a interpretação mais sadia, aliás, a interpretação nem mais, a correta, não é olhar para esse texto e achar que esses filhinhos, eles são os pequenininhos, no que diz respeito à idade, os pais são os mais velhos, e os jovens são aqueles mais jovens, mais robustos. Ou seja, filhinhos, pais, jovens, não tem nada a ver com faixa etária. Mas quando João usa filhinhos, pais, jovens, ele faz uma alusão, ele quer se referir a graus de maturidade na fé. E aí, quando nós olhamos para o texto lido esta noite, João começa com filhinhos. Quem eram os filhinhos? Os filhinhos eram os famosos neófitos, aqueles que ainda estão dando os primeiros passos na fé, aqueles que estão, por assim dizer, engatinhando na fé, aqueles que estão aprendendo, aqueles que estão descobrindo a fé cristã. E aqui, neste teste intelectual, neste teste doutrinário, João faz questão de mencionar filhinhos. Ele não coloca os pais, ele não coloca os jovens, ele coloca filhinhos. E aí ele já começa com uma pérola, João. Por quê? Porque ele diz assim: filhinhos, já é a última hora. Olha, já é a última hora. E o que João quer dizer com já é a última hora? Meus amados irmãos, e nós temos um equívoco, dentro da igreja evangélica brasileira, certo? De achar que nós estamos, por assim dizer, esperando, olha bem,
os últimos dias, né? Parece que Jesus, quando voltar na sua parousia, Maranata, Senhor Jesus, né? A gente sempre tem que estar assim, Maranata, Senhor Jesus, mas na sua volta, parece que Jesus então vai voltar, todo olho vai contemplar, e de repente Jesus vai inaugurar uma nova era, onde os crentes então viverão estes últimos dias. Somente quando Jesus voltar é que os crentes estarão inaugurando com ele esses últimos dias, o que João chama aqui de última hora. Últimos dias, última hora são sinônimos na Bíblia. Entretanto, eu quero dizer para você que esta não é uma interpretação sadia e correta da Bíblia. Nós já vivemos os últimos dias. Nós já vivemos a última hora. Quando nós estamos lendo, por exemplo, Atos dos Apóstolos, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que ali o Espírito Santo de Deus, ele então vai ser derramado na igreja do Senhor Jesus, se cumprindo a profecia de Joel, que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado em toda a carne, meus irmãos. Então, eu quero dizer para você que nós já estamos vivendo a última hora, nós já estamos vivendo o último dia desde a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós já vivemos os últimos dias, nós já estamos esperando Cristo Jesus voltar, para então nós vivermos, olha bem, a última realidade da estrutura da redenção. Eita, pastor, a última realidade da estrutura da redenção porque a Bíblia fala de criação, queda, redenção e o quê? Consumação. A Escritura fala mais uma vez de criação. Deus criou todas as coisas, o homem caiu, foi providenciado a redenção em Cristo Jesus, inclusive prometido lá em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, e nós estamos então aguardando nestes últimos dias em que nós já estamos vivendo, nesta última hora, a volta do Senhor Jesus para consumar a história, porque a história judaica cristã, ela tem começo, meio e fim. Nós não somos gregos. Os gregos acreditam que a história ela é cíclica, ela sempre vai se repetindo e não tem fim, mas para nós tem sim fim, irmãos. Então, olha bem, quando João, ele coloca, filhinhos, já é a última hora, ele está então dizendo que nós estamos vivendo a última hora. Pastor, esse homem escreveu esse texto na década de 90 do ano Domini, faz tanto tempo, 2000 anos praticamente, e nós estamos vivendo os últimos dias? Sim, irmãos, estamos vivendo os últimos dias, porque os 1000 anos de Apocalipse, nós não estamos em Apocalipse, mas eu preciso dizer isso, os 1000 anos de Apocalipse não pode ser interpretado de forma literal, ali é espiritual. Então João, escrevendo para 7 igrejas da Ásia Menor, ele escreve primeiro para Éfeso e depois envia para as outras 6 igrejas, as 7 igrejas que estão lá em Apocalipse. Ele está escrevendo e os seus leitores estão recebendo, e os filhinhos, aqueles que estão ainda ali no início da fé, ouve, na realidade lê e ouve também, que eles já estão vivendo a última hora. E olha o que o texto nos diz: e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Olha, irmãos, então, nós vivemos os últimos dias, e nesses últimos dias, de fato, a Bíblia nos diz que há um anticristo que vai surgir. Olhe para a sua Bíblia, o texto vai nos dizer o seguinte: como ouvistes que vem o anticristo, está no singular, não está no singular? Também, agora, muitos o quê? Anticristos, está no plural. O que isso significa? Significa que, de fato,
surgirá um anticristo. E eu quero vos dizer que é muito difícil de saber como é que vai ser este anticristo. Alguns acham que é realmente a manifestação de Satanás. Outros acham que é uma pessoa, uma personalidade que terá um poder geopolítico religioso de tal maneira que vai perseguir a igreja e que haverá uma grande tribulação. Sinceramente, nós não sabemos exatamente o que é este anticristo. Mas até que surja, olha bem, este anticristo, onde a Bíblia até nos diz que o Senhor Jesus, a volta de Cristo Jesus será abreviada por causa dos eleitos, porque a perseguição será de fato intensa. O texto nos diz que já temos o que? Muitos o que? Anticristos. E aqui, irmãos, anticristo significa, no original, aquele que se opõe a Cristo, ou aquele que quer tomar o lugar de Cristo, meus irmãos. E aqui nesse contexto, como eu já expliquei e várias vezes, você tinha ali um grupo de pessoas, de falsos mestres, que não acreditavam que Jesus Cristo, por exemplo, veio em carne. A gente já vai ver isso. Que Jesus Cristo só era um fantasma, era uma aparência, por assim dizer, de homem. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus de fato veio em carne e habitou entre nós. Como nós vivemos, olha bem, nos últimos tempos, na última hora, nos últimos dias, irmãos, eu quero dizer para você que desde a época de João até hoje tem aparecido anticristos. Tem aparecido pessoas que estão se opondo a Cristo Jesus, como também pessoas que, por assim dizer, querem tomar o lugar de Cristo Jesus. Porque, olha bem, todo púlpito onde Cristo Jesus não é pregado, então este púlpito está usurpando a palavra de Deus e o próprio Cristo Jesus, que é o Logos, é a própria palavra. Portanto, estar aqui neste púlpito não é para falar de mim, mas é para falar de Cristo Jesus, da sua palavra. Amém? Vamos lá, irmãos. Olha aqui que a Bíblia vai continuar nos mostrando. Quem eram estes anticristos? Verso 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Olha o que o texto vai dizer. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do... Quem são esses nossos aqui? Nossos aqui, ele coloca nossos e eles, né? Dois pronomes aqui, nossos e eles. Esse nossos, nós podemos ter o entendimento que era o colégio apostólico. E eles eram estes anticristos, eram falsos mestres, que tinham apostatado da fé. Apostatado da fé. Eles abandonaram a fé, eles eram mestres e eram também, por assim dizer, hereges, meus queridos. Por quê? Porque eles estavam negando Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, olha bem, eles aqui eram os falsos mestres. Eles aqui eram os anticristos, ou seja, aqueles que estavam se opondo, dizendo que Jesus não veio em carne, dizendo que de fato Cristo Jesus não se encarnou. Eles apostataram da fé, eles eram herege, e aí João está dizendo, eles foram embora, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é o quê? Dos nossos. Quantas pessoas chegam na igreja? Irmãos, muitas pessoas chegam na igreja. Quantas pessoas chegam na igreja, quantas pessoas fazem a sua pública profissão de fé, se batizam,
inclusive se envolvem na igreja, ensinam na igreja, mas depois acabam, por algum motivo, largando a fé, abandonando a fé, apostatando da fé. Eu acho que você certamente conhece pessoas que, o que Hebreus nos diz lá, Hebreus 6, que foram os iluminados. Eles experimentaram da graça de Deus, mas eles não eram verdadeiramente regenerados, convertidos. Alguns, inclusive, chegam até mesmo a serem pessoas que ensinam a palavra de Deus na igreja, mas depois acabam apostatando, acabam negando o Senhor Jesus e a sua palavra. Amada igreja, volte os seus olhos, por favor, para o verso 22. O que o verso 22 vai nos dizer? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Olha aqui que o texto diz: este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. E o verso 23 diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Estes são considerados os anticristos, aqueles que se opõem a Cristo, meus irmãos. Olha bem, nós defendemos na ortodoxia tradicional que o Senhor Jesus, Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Inclusive nós estamos estudando isso na escola bíblica dominical. Cristo é uma única pessoa. Olha bem, Cristo é uma única pessoa com duas naturezas. Ele é totalmente Deus e totalmente homem, de tal maneira que estas duas naturezas não se misturam, não se confundem, elas coexistem, que é um grande mistério da fé, meus irmãos. Então, a partir do momento em que eu tenho um grupo, olha bem, um grupo, nesta época aqui de João, em que estava negando que Cristo Jesus, Ele veio em carne, então a fé cristã não tem nenhum sentido se Jesus Cristo não se encarnou. Nós sabemos muito bem que os gnósticos, eu já falei isso aqui na igreja, os outros domingos, o gnosticismo estava entrando realmente nas igrejas, e o gnosticismo, eles diziam o seguinte, que a carne ela é ruim e o espírito é bom. Então, eles negavam a ressurreição. Como é que se a carne é boa e o espírito é bom, como é que o divino pode se encarnar naquilo que é ruim? Como é aquilo que é bom, aquilo que é divino pode realmente ganhar carne? Mas o apóstolo João, ele vai nos dizer que o verbo da vida se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós de tal maneira que ele vai nos dizer em seu prólogo que o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Jesus, Ele se encarnou. Olha bem, irmãos, se eu não crer que Jesus se encarnou, então eu e você estamos perdidos. Assim como o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 15, porque eles estavam duvidando da ressurreição lá na igreja de Corinto. Se Jesus não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Então vamos comer, beber, morrer e pronto. Vamos então entrar aí na frieza do universo, meus queridos, porque nós somos somente matéria. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que se Jesus não se encarnou,
todos que aqui estão perdidos, porque Ele teve que se encarnar para se identificar comigo e com você, para nos representar diante de Deus. Quem eram os anticristos aqui? Aqueles que estavam negando que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Este é o anticristo, o que nega o Pai. Olha, irmãos, que nega o Pai e nega também o quê? O Filho. João, que é um judeu da gema, certamente ele tem Deuteronômio 6,4 na sua mente. O que diz Deuteronômio 6,4? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? O único Senhor. Os judeus, eles até hoje são monoteístas. Para os judeus, nós somos politeístas, porque acreditamos o quê? No Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Nós sabemos que é o único Deus em 3 pessoas, porque a Bíblia nos revela isso. E João, que é um judeu da gema, coloca que este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Agora, irmãos, vivemos nos últimos tempos, vivemos a última hora, e enquanto Cristo não voltar, nós teremos os falsos mestres, nós veremos apostasia, nós veremos heresias. Infelizmente, nós temos pessoas que negam o Pai, negam o Filho. O texto nos diz no verso 23, que todo que nega o Filho, esse não tem o Pai, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, como é que eu lido com isso? Como é que a igreja combate isso? Como? Será que a igreja tem os seus remanescentes? Deus tem os seus remanescentes? Deus tem aqueles que não são falsos mestres, que não são anticristos? Claro que sim. A Bíblia vai nos dizer, no verso 20, o seguinte: e vós possuís o quê? Unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Como João é um judeu, ele sabe muito bem que no Antigo Testamento os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, havia, por assim dizer, um reconhecimento de uma autoridade. O sacerdote era um ofício, o profeta era um ofício, o rei também era ungido ali diante de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele é também representado no Antigo Testamento com este símbolo da unção. Quando nós estamos lendo a Bíblia, a gente vê que o Espírito Santo de Deus não habitava permanentemente na igreja lá no Antigo Testamento. E então, quando João escreve aqui, e vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento, o que João quer nos dizer é o seguinte, irmãos, com essa unção, é que, olha bem, o Espírito de Deus hoje habita na igreja, e habita em mim e em você. No Antigo Testamento, esta habitação, ela não era permanente, ela acontecia de vez em quando. Quando, por exemplo, os sacerdotes, os profetas, os reis, eles eram reconhecidos no seu ofício, então, eles eram ungidos, por assim dizer. Se derramava óleo sobre eles, havia toda uma programação, todo um ritual, e quando eles realmente eram colocados na sua autoridade, no seu posto,
Então, ali você tinha a simbolização da ação do Espírito Santo na vida destes oficiais. Agora, no Novo Testamento, isto ganha uma nova proporção, um novo entendimento. Sabe por quê? Porque você que está aqui esta noite e é crente em Jesus, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus por isto, irmãos. Glória a Deus pelo sacerdócio universal dos crentes. Glória a Deus, porque hoje todos os crentes são sacerdotes diante do Senhor. Amém por isto. Hoje eu e você temos o Espírito Santo de Deus, nós temos esta unção. Esta unção do verso 20 não é aquela unção da cura. Tá? Ou fulano de tal tem tal unção, tem tantas unções por aí, né? Tantas unções por aí. Esse texto vai nos mostrar que cada crente, olha bem, ao ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, você que é convertido em Jesus, você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Você foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, então você possui a unção que vem do Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E olha, este Espírito Santo, o texto vai nos dizer: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes o quê? Conhecimento. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é regenerado, aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu a divina semente, agora não tem mais os seus olhos vendados, mas agora você enxerga as verdades de Deus, as verdades espirituais. Meus queridos, é tanto que João vai nos dizer assim no verso 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, pelo contrário, né, como ele diz aqui, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Eu não estou escrevendo para vocês porque vocês não sabem tudo aquilo que nós, apóstolos, já ensinamos. Pelo contrário, eu sei que vocês sabem, porque a mentira alguma jamais procede da verdade, meus irmãos. Então, olha bem, eu e você que temos o Espírito Santo de Deus, nós já fomos ungidos, amém? Isto que significa esta unção aqui. Recebemos esta unção, possuímos esta unção que vem do Santo. O Espírito de Deus que habita na igreja, habita também em mim e em você. Ele faz com que também tenhamos entendimento pela palavra de Deus. Meus irmãos, olhe para o verso 27, para a gente entender melhor isto. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que eu quero que você saia aqui desta noite é o seguinte: você já recebeu o Espírito Santo de Deus, você já foi ungido, não como no Antigo Testamento, quando eles derramavam óleo, quando eles derramavam azeite, quando alguns homens eram separados para um ofício específico, como sacerdote, como profeta, como rei. A unção a que João se refere é o Espírito Santo de Deus, que pela graça do Senhor habita na igreja. Hoje os crentes têm a presença permanente do Espírito Santo de Deus, e é este Espírito Santo de Deus que ilumina as nossas mentes, nos dando conhecimento para que possamos permanecer na verdade e não flertar com a mentira.
meus irmãos. Portanto, o teste aqui de João é o teste doutrinário. João está dizendo assim: aquele que é nascido de Deus, ele tem a unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita nele. Aquele que é nascido de Deus, ele não nega que Cristo Jesus veio em carne. Ele não nega o Pai, não nega o Filho e não nega o Espírito Santo. Eu sei, queridos irmãos, que nós vivemos uma realidade onde há muitas denominações no mundo inteiro. Há muitas denominações. Nós somos presbiterianos, mas nós temos os nossos irmãos batistas, nós temos os nossos irmãos assembleianos, nós temos os nossos irmãos congregacionais, nós temos os nossos irmãos anglicanos, metodistas, são várias denominações. E é claro que nem tudo pensamos de forma igual. Não é assim? Mas o que eu quero dizer para você é que, pelo menos nas doutrinas fundamentais, nessas doutrinas fundamentais, nós devemos sim pensar igualmente, irmãos. Então nós acreditamos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Nós acreditamos que Jesus veio em carne e habitou entre nós, que Ele morreu naquela sexta-feira na cruz do Calvário para nos perdoar e nos declarar justos. Ele ressuscitou ao terceiro dia e neste exato momento Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, que um dia vai enviar o Filho novamente para julgar o quê? Vivos e mortos, meus irmãos. A palavra do Senhor, então, vai nos dizer, irmãos, que nós devemos permanecer nele. Olha para a sua Bíblia, no verso 24. Por 4 vezes, João vai usar o verbo permanecer. Verso 24 diz assim: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Aliás, 5 vezes. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Mais uma vez, a palavra permanecer aparece aqui no escrito de João, na sua primeira epístola. E aí eu sempre gosto de lembrar lá em João capítulo 15, que a Bíblia nos diz que Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Aqueles que não estão dando frutos serão cortados, mas aqueles que estão dando frutos, eles serão limpos para dar mais frutos ainda. João está então usando aqui de alguns imperativos para dizer o seguinte: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Filhinhos, e é isso que João está falando comigo e com você esta noite. Eu e você devemos permanecer em Cristo Jesus, ou permanecer em tudo aquilo que nós ouvimos desde o princípio da nossa fé. O que você aprendeu desde o princípio da sua fé, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, você que inclusive nasceu na igreja. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai, irmãos. A partir do verso 27, ele também, por mais 3 vezes,
ele vai falar da unção do Espírito Santo e vai falar deste verbo permanecer. Olha o que diz o verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em... O que João está dizendo assim, para mim e para você? Você que nasceu de novo tem o Espírito Santo de Deus. O texto está muito claro. Quanto a vós outros, a unção que dele quem? Do Deus Pai e do Deus Filho recebestes permanece em vós. Quando a gente continua a leitura, lá no final do verso 27, o texto vai nos dizer assim: e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Somos chamados para permanecer em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele repete, ele inicia esta perícope, esta sessão, com filhinhos, ele vai terminar também com filhinhos. Ele diz o quê? Filhinhos, o quê? Agora, verso 28, irmãos, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, eu não sei quando Jesus vai voltar, não sei, mas quando ele voltar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E aí ele termina o seu teste dizendo o seguinte, olha bem, vamos ler todos em uma só voz o verso 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E aí eu quero explicar aqui o que é esta justiça. Porque talvez você possa dizer assim, não, mas eu fui injustiçado, pastor. Você talvez esteja pensando que quando João coloca aqui, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aqui não tem nada a ver com a justiça em você ter sido injustiçado ou você ter sido justiçado, não tem nada a ver com isso. Aqui tem a ver com o cumprimento de Jesus em relação às exigências de Deus. Eu acho que vocês lembram muito bem, aqui na igreja, que eu disse que o justo morreu o quê? Pelos injustos, para que os injustos pudessem ser declarados o quê? Justos. Então Jesus, ele é o justo juiz, ele é o nosso justo advogado. O texto diz isso. Se sabeis que ele quem? Jesus é justo. Por que ele é justo? Porque ele cumpriu todas as exigências do Pai. Por isso que ele disse, Pai, está consumado. Mas olha aqui que o texto diz, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Eu e você somos chamados e convocados para obedecermos os mandamentos de Deus. A palavra aqui justiça tem a ver com obediência aos mandamentos de Deus, assim como o justo, que é Cristo Jesus, já nos perdoou lá naquela sexta-feira, ele requer de mim e de você obediência. Ele nos convoca que obedeçamos a ele. Por isso que, se você que é nascido de Deus não pratica a justiça de Deus, ou seja, os mandamentos de Deus, você nunca nasceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, eu disse que eu gostaria que você saísse daqui esta noite com este teste aqui doutrinário de João, pensando o seguinte, que a nossa fé, ela não é irracional. Pelo contrário, ela é objetiva e ela é racional. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que nós vivemos em uma época evangelical
onde as igrejas acabam sendo anti-intelectuais. Inclusive a gente ouve o erro gritante de que a letra mata, mas o espírito... Eu acho que você já ouviu isso. Uma interpretação equivocada, um mau uso ali do texto e do seu contexto. Quando o texto nos diz lá que a letra mata e o espírito vivifica, não é que você não deve estudar a Bíblia, não é que você não deve se esmerar. Aliás, se há um livro que você deve ler, mais do que todas as outras literaturas, é a Bíblia Sagrada. Ensine os seus filhos na prática da boa leitura, mas jamais deixe a Bíblia ser substituída. A Bíblia deve ser a primeira leitura nossa e dos nossos filhos. Hoje nós temos muitas boas literaturas. Aliás, hoje não, nós temos muitos clássicos e temos também bons livros escritos por homens de Deus, irmãos. Mas a Bíblia, ela é insubstituível, meus queridos. Amém? Então, olha, você não pode abrir mão de uma espiritualidade racional. E quando eu falo de espiritualidade racional, eu falo do seguinte: Deus deu para você inteligência. Irmãos, Deus deu para nós faculdades intelectivas, como imagem e semelhança dele. Como é que pode um Deus completo, complexo, inteligente, olha bem, um Deus completo, complexo, inteligente, que criou o homem, imagem e semelhança, ter criado um homem burro? Ele nos criou também como pessoas inteligentes, irmãos, para estudar a sua palavra, meus queridos. Então, irmãos, você que é nascido de Deus, você certamente deve buscar ao Senhor em oração, mas também buscar ao Senhor estudando as Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Amém? Quem está na igreja aqui há muito tempo, não estou falando na igreja de Vinhais, na igreja do Senhor, eu não sei se vocês lembram de uma musiquinha da EBD, que a gente ensina para as crianças, aquela musiquinha que inclusive é mamães que têm crianças pequenas e que vão ter bebês, já começa a cantar agora, já está ouvindo lá no ventre, né? Leia a palavra e o quê? Mas primeiro é o quê? Leia a palavra e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. E aí? Ok? Leia a Bíblia e faça a oração. Mas não é não, Érico? Vou terminar dizendo uma outra coisa. Irmãos, que vocês estejam em uma igreja ou ouvindo pessoas que levam a palavra a sério, que pregam o Evangelho verdadeiramente. Que você esteja numa igreja onde de fato o púlpito seja um púlpito onde a Escritura Sagrada seja levada a sério, meus irmãos, em que a nossa fé cada vez mais seja substanciada, alicerçada
Cuidado com o que você ouve por aí. Cuidado com o que você assiste por aí. Nós precisamos estar atentos naquilo também que estamos lendo, meus queridos. Que Deus nos ajude e nos abençoe, para que possamos sair dos falsos mestres, dos anticristos, até que o anticristo se manifeste, que eu não sei quando. Vão surgir, já surgiram e vão surgir muitos, mas muitos anticristos. E é somente pela Bíblia que você vai então combater todas estas heresias, estes falsos mestres. Tá? Não se esqueça que você que é crente, olha bem, você já tem a unção do santo. Que unção é essa, pastor? É a unção da cura? É a unção da riqueza? É a unção da prosperidade? Nada disso. Você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você e que lhe dá entendimento na palavra de Deus. Amém? Esta é a unção que João está dizendo aqui, irmãos, em sua primeira epístola. E por 6 vezes ele diz: permanecei, 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 permaneça nele, porque ele, olha bem, é a nossa videira verdadeira, em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Você que pode ficar de pé, fique de pé, por favor. Vai fazer? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua santa e bendita palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque temos o Teu Santo Espírito que habita em nós. Vivemos a última hora, vivemos os últimos dias, e falsos mestres estão aparecendo por aí, ó Deus. Mas que o Senhor esteja nos ajudando a estarmos firmes na rocha, firmes nas palavras do Senhor Jesus. Que possamos permanecer, ó Deus, na videira verdadeira. Ó Deus, eu reconheço aqui e confesso que Cristo Jesus veio em carne e habitou entre nós. E que neste exato momento Ele está à destra do Pai e um dia voltará para julgar vivos e mortos. Que a sua ressurreição foi literal, ó Senhor, e que hoje Ele está com um corpo glorificado, assim como um dia nós também teremos um corpo glorificado, não vamos mais pecar e não vamos mais morrer. Ó Deus amado, eu Te louvo e Te agradeço, Deus bendito, porque é o Senhor que nos sustenta e sustenta a nossa fé. A minha oração é que o Senhor faça o mesmo também com todos que aqui estão. Dê discernimento, ó Deus, para a Tua igreja, para os meus irmãos que aqui estão. Dê discernimento para aquilo que eles estão vendo, ouvindo, lendo, ó Deus. Que tudo passe pelo filtro da Tua santa palavra. Ó Deus amado, quantos falsos mestres temos por aí, Senhor. Inclusive homens que outrora ouvimos e abrimos a boca para dizer: este homem é homem de Deus, mas que hoje nega a fé. Mas que possamos, ó Deus, nos manter firmes, ó Deus, na Tua palavra, na ortodoxia da Tua Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção.